Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje, encerrando a nossa programação do ano de 2023, eu falo com o presidente da Unimed Lençóis Paulista, o médico Francisco Antônio Grilo, e com o prefeito municipal de Lençóis, Anderson Prado de Lima. Dr. Grilo, um prazer ter o senhor aqui novamente, conversando com a gente um pouco sobre a estrutura da Unimed. Realmente, que bela tarde, e hoje ainda com a presença do prefeito, nós dois juntos, né? Uma maravilha, não podia ser melhor terminar o ano. Prefeito Prado, mais uma vez, um prazer ter você aqui, falando um pouquinho para nós, dessa parceria público-privado, falando da Prefeitura Municipal junto com a Unimed, oferecendo aí saúde para a população lençoense. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estar ao lado do nosso presidente, Dr. Grilo, sempre é uma honra muito grande para mim. Haja vista que já, por diversos cargos que eu ocupei, sempre tive tratativas profissionais com o Dr. Grilo. E hoje, finalmente, acho que podemos dizer que somos amigos. Então, para mim é uma honra estar aqui ao lado de vocês dois. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Pessoal, lembrando que essa e outras entrevistas vocês podem encontrar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. As críticas, elogios, sugestões de pauta vocês podem enviar no nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Vamos lá. Doutor Grilo, o senhor já participou e sabe que sempre a nossa primeira pergunta é um pouco do currículo das pessoas que a gente está batendo papo. Fala um pouquinho da graduação, especializações, como foi a trajetória do senhor na medicina. Então, eu profissionalmente, vou falar da medicina, eu formei em 1980 na Faculdade de Medicina da USP, a Pinheiros, já são 43 anos de formado, e vim para Lençóis em 83. Então são 40 anos de Lençóis Paulista, né? E comecei minha vida aqui, fiz minha residência, minha graduação em São Paulo, e comecei minha vida bem do comecinho mesmo, com um aparelhinho de ultrassom. Depois nós fomos evoluindo para o mamógrafo, aparelhos de raio-x mais sofisticados, tomografia, né? Então o setor de diagnóstico por imagem do Hospital Piedade, tive assim uma participação grande no desenvolvimento dele para chegar ao que é hoje, tá? Isso do ponto de vista profissional. Do ponto de vista administrativo, vamos lembrar que eu comecei com o prefeito Ézio Pacola, e você imagina que eu tinha acabado de chegar na cidade, 27 anos, 28 anos, e o seu Ézio então me chama para ser o coordenador de saúde do município. Na época não era diretoria, era coordenadoria de saúde, e foi minha primeira experiência administrativa. Passei os 4 anos com a equipe do seu Ézio e aprendi um pouquinho, ajudei a tomar conta da saúde da cidade. Depois disso fui presidente da Alcred, a nossa cooperativa de crédito, e depois fui para a Unimed, como diretor-presidente, diretor superintendente. Aí me afastei por 6 anos. E agora, desde 2015, voltei e estamos aí na presidência, completando 9 anos na presidência da Unimed. Então, essa parte profissional e a parte administrativa que eu desenvolvi aqui em Lençóis. Perfeito. Prefeito Prado, conta um pouquinho a trajetória acadêmica e a trajetória profissional e política. Olha, daria um livro, mas a gente tem que condensar. Bom, profissionalmente, eu tenho algumas formações, sempre no campo das humanas. Eu sou formado em marketing de varejo, também sou professor de língua portuguesa e língua espanhola, sou jornalista regulamentado pelo Ministério do Trabalho, tenho 2 pós-graduações, uma em gestão pública, outra em gerência de cidades, e atualmente curso um mestrado internacional em mediação e resolução de conflitos. Sou um estudioso, sempre gostei de aprender, inclusive aprender coisas do que eu nem sequer vou usar, mas eu sou curioso, eu gosto de estar atento, e isso evidentemente tem a ver com a minha primeira profissão, que foi vendedor.
ainda com 11 anos, como legionário mirim, no balcão de uma farmácia, lá no núcleo habitacional Luizilo. De lá até hoje foi uma vasta jornada de trabalho. Trabalhei no campo da construção civil, no campo da informática, até me solidificar no campo da comunicação, quando fui gerente comercial da Folha Popular, depois do Jornal Eco, fundei a revista O Comércio e nesse compasso ingressei para a política. Antes de ingressar na política também fui diretor da Silpa, depois fui presidente da Silpa, depois a gente fala um pouco disso, a gente celebrou uma grande parceria, né, Dr. Grilo? E daí entrei na vereança como segundo secretário da mesa diretora, presidente da Câmara no segundo biênio, só fui vereador uma vez. Aí já saí candidato a prefeito em 2016 e fui reeleito em 2020. Estou como prefeito da cidade, entro em 2024 no ano 8. E também é o ano que eu entrego, depois de 2 mandatos, esse cargo muito honroso para mim, de muito trabalho, mas de muita honra também. Ótimo. Então dá para ver que a gente tem 2 grandes histórias aqui, a gente vai falar muito sobre isso. Dr. Grilo, ao longo do trabalho do senhor, desde 2015, à frente da Unimed, né, nessa segunda passagem, vamos assim dizer, a Unimed evoluiu muito. Fala um pouquinho para nós da atual infraestrutura da cooperativa. Olha, assim, a cidade cresceu e a gente procurou planejar um crescimento para a Unimed na mesma proporção. A gente não poderia ficar atrás do crescimento da cidade, pessoas de fora chegando, e a gente tinha que apresentar uma medicina com soluções, né? Então nós investimos bastante aqui no CMU, e toda a parte do pronto atendimento, depois a parte hospitalar. Hoje nós temos o nosso hospital, a parte de atendimento com novas especialidades, novos colegas, e tentando sempre manter a satisfação do nosso usuário e aumentar a resolução local. E a gente conseguiu. Ainda falta muito, né? Ainda temos alguns projetos que devem estar acontecendo agora, aí, a partir de 2024, para completar tudo o que a gente queria fazer. Mas tudo foi motivado pelo crescimento da cidade e a vontade da gente de ter uma medicina de qualidade aqui. Perfeito. E Prado, o Dr. Grilo falou do crescimento de Lençóis. E a gente viu que recentemente Lençóis deu um boom, né? O pessoal do estado, do país fala de Lençóis. E como foi o desenvolvimento da infraestrutura de saúde de Lençóis ao longo desses anos? Em números absolutos, a prefeitura, através da sua rede de atendimento, contando com a atenção básica, com setores especializados, com a UPA, nós temos mais de 30 mil atendimentos mês. São mais de 1.000 pessoas passando dos nossos postos, na nossa rede básica, na nossa UPA, diariamente. E isso crescente, porque depois da pandemia as pessoas ficaram um pouco mais doentes, além do que também houve um represamento de muitos exames, muitas consultas, muitos procedimentos. E Lençóis tem se preparado, desde quando assumi, para um crescimento no que tange a saúde. Mas mais do que falar de posto de saúde, de número diário de atendimento, a gente se preocupou com pessoas. Quando a gente fez uma proposta de abrir a nossa rede básica até as 22 horas, era para que o trabalhador, a trabalhadora, se cuidasse mais, né? Porque quem se cuida daquelas patologias como diabetes, hipertensão, entre outras questões, usa menos o sistema de saúde, usa menos a urgência e a emergência, fica menos doente quando trata das suas patologias, e isso tem acontecido. Então a abertura dos postos até as 22 horas possibilitou que as pessoas possam se cuidar mais. Além do que, uma mãe, para exemplificar, Flávio, e o doutor tenho certeza que concorda comigo, uma mãe está com um filho em casa, num determinado bairro da cidade. O filho está com febre, está com tosse. A mãe sabe que não é uma urgência. A mãe sabe que não é uma emergência, sabe que a criança não precisa passar pela UPA, mas ela tinha que se dirigir à UPA, que era o único meio que ela tinha de atendimento médico. Essa mãe hoje ela pode levar o filho dela no posto de saúde.
que fica perto da casa dela. Então a gente tem crescido muito, a gente tem se preparado para isso há algum tempo e hoje a nossa rede está bastante sólida. A gente deve abrir mais um posto de saúde até as 22 horas também, agora no primeiro quadrimestre de 2024, que vai homenagear o Dr. Rovilson. E a saúde, ela sempre, como disse aqui o Dr. Grilo, ela tem que sempre ser melhorada, ser ampliada, com parcerias como a gente faz com a Unimed, que nós temos sempre também que atuar na ausência do Estado. O Estado anda muito falho, e não é de hoje, não é uma crítica ao atual governo, muito pelo contrário, ao longo do tempo. Eu já, desde 2017, trabalhei com 5 governadores, meu Deus do céu, e a saúde sempre foi uma dificuldade, mas Lençóis está estruturada, são 10 postos de saúde, a gente tem 2 pronto-atendimento, tem 3 setores de atendimento especializado, e esse posto, os postos até as 22 horas, é a cereja do bolo. O lençoense tem se cuidado e cada vez melhorando a sua qualidade de vida. Perfeito. E, doutor Grilo, a gente vê uma sinergia muito grande entre a Unimed e a administração municipal. O Prado já comentou que até frente à Silpa já teve, né, uma relação comercial com a Silpa, conseguiu estabelecer parcerias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa cooperação, o quão importante é para a Unimed, né, ter essa abertura e ter esse relacionamento positivo com a administração municipal. Olha, a Unimed é uma cooperativa, né? E dentro dos 7 princípios do cooperativismo, um deles diz que você tem que desenvolver o local, o ambiente onde você vive, onde a cooperativa está inserida. Por isso a Unimed, desde a sua fundação, tem os seus programas sociais, que a gente talvez fale mais para frente, né? E, na verdade, assim, a cooperação com o poder público, ela aconteceu pela boa vontade do prefeito. Entende? Quer dizer, a Unimed sempre, mesmo em gestões anteriores, ela sempre esteve ali no lugarzinho dela. É que faltava alguém conversar. Então nós tivemos aí, com o advento da pandemia, o nosso prefeito regaçou as mangas e enfrentou de peito aberto a pandemia, e isso propiciou, talvez pela amizade que a gente já tinha, né, pelo bom relacionamento, e no chamamento, vem Unimed, o que vocês podem fazer? E a gente foi e participamos e tivemos aí a nossa partezinha nesse sucesso que foi o enfrentamento da pandemia. Então acho que faltava diálogo antes, e eu espero que continue havendo esse diálogo. O pessoal não pode olhar para a Unimed e achar que a Unimed é uma coisa de rico. A Unimed não é, a Unimed é uma cooperativa que visa trabalho. E mesmo quando a gente não colabora diretamente com a prefeitura, pra você ter uma ideia, hoje a Unimed ela tem mais de 30 mil vidas que são atendidas na Unimed. São 22 mil e poucas vidas nossas próprias e mais 9 mil e poucas vidas de outras Unimeds que estão aqui na cidade. Imagina se esse contingente de 30 e poucas mil vidas tivesse que usar a rede pública. Seria um colapso. Então a existência da Unimed já ajuda a administração pública. E se existe então a intenção de se conversar, se existe esse bom relacionamento, a coisa só melhora, flui e as coisas vão acontecendo. Perfeito. Prefeito, contextualizando, né, a Unimed abriu as portas do Hospital Unimed durante a pandemia, né, o CMU à época, para pacientes da rede pública, através desse diálogo que o Dr. Grilo comentou. Eu queria que você falasse o quão importante é essa ação e todas as outras parcerias que a Unimed tem para o município de Lençóis Paulista. Sabe, Flávio, quando a gente se depara com um obstáculo, a gente tem que ter conhecimento, e quando não tem o conhecimento suficiente, a gente precisa expandir o diálogo. Quando a pandemia chegou, nós não sabíamos o que ela seria. Nós não sabíamos o que ela iria causar. Então eu tive a grata, eu não posso nem falar grata surpresa, mas eu tive, graças a Deus, na presidência da Unimed, uma pessoa que eu podia confiar.
que eu podia pegar o meu telefone e ligar. Uma pessoa que poderia ouvir o problema e poderia ajudar a resolver. Então, a Unimed foi fundamental no enfrentamento à pandemia porque ela cuida de vidas e a prefeitura também cuida de vidas. A Unimed cuida de gente, a gente também cuida de gente. E quando foi possibilitado que o Hospital Piedade, principal braço da prefeitura no campo de combate à pandemia, adentrasse aos corredores da Unimed para que a gente cuidasse do nosso povo, a Unimed mostrou a sua grandeza, ela mostrou a sua vocação. E a gente pôde ali estabelecer uma parceria de luta. Não foi uma parceria que a gente celebrava com vênia em papel. Não foi uma parceria que a gente tratava de cifras. Não foi uma parceria monetária, muito pelo contrário. Eu liguei para o Dr. Grilo e falei, Dr. Grilo, nós estamos com esse problema, preciso do senhor. E prontamente a gente não discutiu o preço, a gente não discutiu o valor, a gente só se preocupou com a vida humana. Então, enquanto prefeito, eu sou muito grato a esse posicionamento da Unimed. O Dr. Grilo sempre, como presidente dessa entidade, permaneceu no nosso comitê de combate à Covid-19 e sempre proporcionou o diálogo, a atenção e o cuidado com as pessoas. A Unimed, é importante que se frise que cada pessoa que a Unimed atende, ela deixa de usar o Sistema Único de Saúde. Ela deixa de usar a rede básica. Às vezes usa de forma compartilhada, mas é ponto preponderante o que disse o Dr. Grilo, que se a Unimed não existisse, e outros planos de saúde não existissem, com certeza essa demanda estaria na saúde do município, na saúde falha do estado ou na saúde inexistente da União. Então a existência por si só dessa cooperativa de saúde, ela já é um alento e uma parceira da municipalidade. Então eu desejo sempre que a Unimed prospere, que ela seja cada vez maior e melhor. Atualmente, com o seu espaço de ressonância, a gente pode celebrar convênio, e ressonância é uma responsabilidade do Estado. A gente não pode ficar esperando pela ressonância. Então a gente consegue estabelecer parceria, dentre outras que a gente tem. Então eu sou muito grato ao Unimed, ao Dr. Grilo, a cada um dos associados. Eu também sou usuário do sistema, evidentemente. Eu também tenho a carteirinha da Unimed, sou atendido pelos meus médicos e estou muito satisfeito pelo atendimento, mas principalmente enquanto prefeito, de poder contar com a Unimed. Esse é o principal fator, né? A gente pode contar com a Unimed enquanto prefeitura, enquanto cidadãos. A Unimed, ela expande o seu número de pessoas que atende. São 30 mil vidas, mas ela atende mais. Ela na Unimed, ela na pandemia provou isso. Eu sou muito grato. Obrigado, viu, Dr. Grilo? Obrigado. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não canso de agradecer. Além do que, sua esposa também, que abraçou a nossa causa e proporcionou milhares de cotas de gás para que a gente pudesse também tratar da causa financeira, além da causa sanitária, que era o enfrentamento da pandemia. Eu sou muito grato ao senhor, à Unimed, à sua esposa, enfim, é isso. E Prado, ainda com você tocou em um aspecto que a administração pública e a Unimed têm bastante parecidas. Você comentou sobre a ressonância, que não é um dever do município, mas celebrou-se um convênio para trazer o quê? Comodidade para a pessoa, agilidade, serenidade na realização desses exames. Por quê? A pessoa está sofrendo, a pessoa está com dor, a pessoa tem um familiar com dor. E isso, a Unimed, né, participando da administração do Dr. Grilo, a gente vê que a Unimed também está trazendo cada vez mais resolutividade para a operadora para garantir essa comodidade, para garantir que as pessoas se desloquem cada vez menos. A gente vê isso no Centro de Oncologia, que a Unimed, que é um sucesso, que a Unimed desenvolveu para mitigar um pouquinho, né, todo o desgaste do tratamento oncológico das pessoas. Eu gostaria que você falasse disso, de trazer conforto nesse momento, no momento que a pessoa está mais fragilizada, né, que está precisando da saúde, e como isso é importante. Haja vista que
quando você abre também o posto de saúde até as 22 horas, você também está trazendo isso, né? Porque a pessoa tem o posto de saúde a poucas quadras da sua casa, não precisa tomar um circular ou pegar um carro, um Uber, alguma coisa. Então, tudo isso reflete na comodidade da pessoa que está precisando. Eu gostaria que você primeiro e depois o Dr. Grilo falasse da importância dessas ações. Flávio, quando a gente fala de atendimento ao paciente, quem procura Unimed ou quem procura um posto de saúde não está indo comprar uma televisão. Não está indo na agência de viagem comprar uma viagem para fazer turismo. Ele tá preocupado com a sua vida. Então, toda vez que a gente pode melhorar o atendimento, ampliar a oferta de serviço, a gente impacta positivamente na vida das pessoas. Lençóis Paulista é uma cidade de 70 mil habitantes, mas ela não é ainda, espero que se torne uma referência em saúde no campo das complexidades, das altas complexidades. Então a gente sempre acaba dependendo, quando o equipamento é do Estado, de cidades onde se encontram os equipamentos do Estado, Bauru, Jaú e Botucatu aqui na nossa região. Então, quando a gente pode tratar uma pessoa que tem que fazer tratamentos devido a câncer em Lençóis Paulista, quando a gente pode fazer ressonância em Lençóis Paulista, quando a gente pode fazer procedimentos que seriam feitos em outras localidades, aqui, com certeza, você está melhorando a qualidade de vida da pessoa. Além do que, a pessoa não precisa se deslocar. Ela não precisa de um veículo, ela não precisa de uma pessoa para acompanhar. Então isso vai trazendo qualidade de vida e lembre-se, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente está falando da qualidade de vida do doente. Eu vejo um procedimento de quimioterapia, o que faz, como a pessoa fica fragilizada. Pô, a hora que pode fazer isso em casa, na sua cidade, quando eu falo casa, eu falo Lençóis Paulista, é de uma dinâmica muito melhor. Então eu fico muito feliz com a ampliação dos serviços que estão sendo oferecidos pela Unimed. Se a Unimed crescer a ponto tal de ter em Lençóis Paulista alta complexidade, exames, serviços que são de competência do Estado e a Prefeitura possa celebrar convênios, a Prefeitura com certeza vai abrir processos licitatórios e eu tenho certeza que o Dr. Grilo e a Unimed em si irá participar desses processos licitatórios. A Prefeitura ela não escolhe a Unimed. A Prefeitura abre um processo licitatório e a Unimed participa, mas a Unimed também tem interesse em vencer esses processos licitatórios para prestar serviço, para manutenção dos seus custos, para manter a solidez financeira da Unimed, enfim. Eu não posso falar que é um ganha-ganha, porque isso seria muito comercial. Sim. Mas a gente precisa entender que cada vez que o serviço público é ampliado, quem sofre menos e quem ganha com isso não é só a cidade, é o cidadão, é para quem a gente trabalha, para as pessoas. Sem dúvida. Dr. Grilo, fala um pouco para nós aí dessa resolutividade, aumento dessa resolutividade para trazer conforto aí para os beneficiários da Unimed. Vamos destacar aqui que nesse nosso relacionamento entre o prefeito Prado e nós, Unimed, até hoje nós não assinamos nenhum papel, né? Quer dizer, foi tudo, preciso disso, me arruma assim, vamos fazer assim, dá ressonância, se abre para nós, pode abrir licitação, nós vamos participar. Então, no Covid também, né, que ele falou, nunca falamos em dinheiro, nunca assinamos nada, sempre foi de comum acordo as coisas que a gente fez. Exceção de material, respiradores que a gente tinha, cedemos para o hospital. Em relação ao atendimento, à complexidade, veja bem, se tem uma coisa que me emociona é o nosso serviço de oncologia. Né? Eu falo que se amanhã eu sair da direção da Unimed, se tem uma coisa que vai me deixar orgulhoso para o resto da vida foi ter montado o serviço de oncologia. A gente vê a satisfação das pessoas, a gente vê a fragilidade que o paciente oncológico tem, quer dizer, ele está numa situação de extrema fragilidade e a família de extrema preocupação. E aí você tem um médico que nem nós temos aí, o Dr. Fábio, e você tem toda a estrutura, os medicamentos, os mesmos quimioterápicos que tem em Bauru, em São Paulo, no Einstein, nós temos aqui.
e a pessoa pode fazer o tratamento aqui, isso dá uma alegria muito grande e me emociona e me deixa feliz. Agora, a gente tem que avançar sempre, né? É lógico que a cidade tem limite. Nós não conseguimos trazer um neurocirurgião para cá. Ainda existe a falta de desenvolver algumas coisas ainda para isso, né? Ou trazer cirurgia robótica para cá. Mas quem sabe a gente vai chegar lá. Nós estamos indo passo a passo, né? Tentando desenvolver a medicina sem atrapalhar, sem dar passos maiores, tentando aumentar a resolução dessa forma, com coisas que são possíveis de serem feitas, tá? E, assim, nós não somos uma referência como centro de medicina de ponta, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, uma Unimed do nosso porte montar uma oncologia foi a primeira vez, cara. Nós viramos referência no estado para oncologia, depois que nós montamos e que o pessoal viu que funciona, que dá certo, várias outras Unimeds, até maiores, começaram a montar já. Um montou agora. Tinha no Amaral de Carvalho, não na Unimed. Botucatu ainda não tem. Estão pensando em montar. Quer dizer, então a gente é vanguarda em algumas coisas, com certeza. Deixa eu fazer só uma observação. Quando eu disse referência, né, nós somos referência em tudo que a gente se mete a fazer. Sim. Né? A Unimed, ela se torna referencial, a prefeitura se torna referencial. Quando eu falei que a gente não é referência, é porque a referência de atendimento do Estado, por exemplo, para câncer, não é Lençóis Paulista. Para ressonância, não é Lençóis Paulista. Para cirurgia de média e alta complexidade, não é Lençóis Paulista. Porque tudo isso é feito nos equipamentos, nos hospitais do Estado. Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei de referência. Porque senão parece que a gente não é referência. Sim. A gente não é referência para serviço médico do Estado que usam os equipamentos, os hospitais estaduais. Agora, a gente é referência em tudo que a gente resolve fazer, né? Concordo. Que cidade que abriu posto de saúde até as 10 da noite? Que Unimed do tamanho da Unimed Lençóis que abriu um centro de oncologia. Então nós somos referencial, sim. E essa referência também na qualidade do atendimento. O atendimento em Lençóis, falando com amigos de fora, tanto na rede pública como na rede privada, é muito humano. O profissional que está do outro lado entende que a pessoa que está lá realmente está fragilizada, está no momento que precisa de atenção e de cuidado. Então, isso também nos torna uma referência. Prado, seguindo com você, os principais desafios hoje da administração pública no que tange à saúde. É atuar na ausência do Estado, Flávio, exatamente isso. Parece que a gente roda e cai na mesma questão. Tudo que o município precisa investir da fazenda municipal, quando o Estado deixa de fazer, a gente deixa de investir em outras questões. Quando a prefeitura precisa celebrar um convênio com a Unimed para fazer ressonância, esse dinheiro da fazenda municipal está sendo investido quando quem deveria investir é o Estado. Quando a gente celebra convênio com o Hospital Piedade para cirurgias que não são feitas pelo Estado, a gente está utilizando o recurso do município, quando quem deveria estar empregando o recurso era o Estado. E isso no cateterismo, isso em tantas outras frentes da medicina. Então, qual que é o nosso maior desafio? É que a tabela SUS paulista comece a vigorar de fato a partir de janeiro e que os hospitais de referência e também os hospitais locais, como o Hospital Piedade, recebam mais recurso pela utilização dos médicos no que tange a cirurgias e procedimentos. Eu espero que isso, a partir de 2024, comece a esvaziar as filas. O nosso principal desafio é a morosidade do Estado, que eu sempre falo, o Estado é o primo milionário e a União é o primo bilionário do primo pobre, que é o município. Daí a gente tem que usar dinheiro dos nossos tributos para atuar quando a competência financeira seria do Estado ou
seria da União. Para isso ficar bem claro, pandemia, quem toma conta não é cidade, não é prefeito. Quem toma conta de pandemia é presidente da República e governador. E nós aqui protagonizamos uma luta gloriosa contra a pandemia, quando a obrigação era do Estado. Mas isso não acontece só na saúde. A gente tem que, por exemplo, segurança pública. Por que o município investe em segurança pública? Porque existe a ausência do Estado. Em outras frentes também. Então, a nossa principal dificuldade é a ausência do Estado. A gente não precisaria investir recurso nosso num ano em que a gente está com uma queda de arrecadações de 17 milhões se o Estado cumprisse a sua própria parte. Quando eu falo Estado, eu falo de União também. Perfeito. Doutor Grilo, e para a Unimed, quais os principais desafios dentro desse cenário e também, né, dentro do que o prefeito expôs? Olha, eu acho que assim são visões diferentes, né? Eu vou falar de saúde e atendimento. O que a gente está enfrentando hoje é um aumento muito grande da sinistralidade, ou seja, as pessoas passaram 2 anos durante a pandemia preocupadas com o Covid e esqueceram da sua saúde. Ficaram mais preocupadas, muita gente morreu. Isso fragilizou a maioria das pessoas. Então hoje você vê todo mundo querendo fazer check-up, você vê todo mundo querendo fazer um monte de exame. Eu brinco, a pessoa faz 40 exames e vem tudo normal, fica aquele monte de papel. Assim, coisas até desnecessárias estão sendo feitas em nome desse sentir-se bem pós-pandemia. Eu fiz exame, eu estou bem, entendeu? Então esse eu acho que é um desafio, porque isso encarece o plano de saúde. Então a gente, quanto mais usa, mais caro ele fica. E a gente sempre tentou manter o plano de saúde num patamar de preço que fosse suportável, mas a coisa está explodindo, né? Outro desafio que a gente vê é que houve um aumento muito grande em relação a doenças que tinham uma incidência menor, principalmente câncer, e principalmente as miocardites, as inflamações do coração. Então isso é um fato. Isso é devido ao Covid, é devido à vacina, aí cada um especula do jeito que quer. Em medicina você tem o fato acontecendo e depois você vai descobrir o porquê que isso está acontecendo. Mas nós tivemos aqui na Unimed, em 6 meses, 5 médicos com câncer. Então isso é uma coisa que nunca aconteceu, tá? E o outro desafio que eu vejo é que a gente está aí, tanto o poder público municipal como a Unimed, a gente está gastando dinheiro, a gente está empenhando no tratamento das pessoas. A gente tem agido muito pouco na prevenção, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes que a obesidade é um mal do século XXI. Quer dizer, a grande maioria das pessoas está acima do peso. E aí vem hipertensão, diabetes, cardiopatias, uma série de doenças, o próprio câncer, vários tipos de câncer estão relacionados com a obesidade, né? E a gente não vê nenhuma esfera se preocupando com isso. E quando você fala para a pessoa, olha, precisa emagrecer, já vem a questão da estética, eu sou gordo, mas eu gosto, entendeu? As pessoas ainda não entenderam que o sobrepeso, a obesidade é um problema muito sério, tá? E se a gente continuar, a minha preocupação maior é essa, principalmente em relação à medicina preventiva, se a gente continuar sem uma estrutura, os custos de saúde vão cada vez aumentar mais. E vai chegar um momento que nem o poder público, nem as Unimedes vão conseguir sustentar um plano de saúde, um atendimento em saúde. Tamanha a percepção de doenças que vão aparecer, tá? O envelhecimento da população é um fato. Então essas coisas me preocupam. Eu às vezes fico sem dormir de noite pensando o que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque você trazer um médico para operar um ombro em Lençóis, você resolveu um problema, tá? Mas você não está deixando da pessoa machucar o ombro. O ideal é que a gente trabalhe para que as pessoas não fiquem doentes, né?
Mas está difícil, esse é um aspecto difícil. Perfeito. Seguindo com o Dr. Grilo, a Unimed desenvolve inúmeros projetos sociais, né, abertos para as pessoas com e sem plano de saúde. Eu destaco aqui os corais Unimedes, o programa Vida Iluminada, as escolinhas de basquete e o GAPS Down, desenvolvido, né, pela saudosa doutora Irene. Dr. Grilo, por que a Unimed investe tanto nesses projetos sociais? Olha, é a mesma coisa da participação na comunidade, né? Faz parte do perfil da cooperativa, o cooperativismo, de você atuar na sua sociedade, melhorar a sua sociedade, né? E esses projetos eles foram começando há muitos anos atrás, e a gente sempre, mesmo no momento de crise que a Unimed passou, a gente sempre manteve, né? Até expandimos algumas coisas. Hoje nós temos 3 corais ativos, todos recebendo cesta básica, todos recebendo uniforme. Nós temos o basquete em parceria com a prefeitura, o basquete feminino, bola, uniforme, tudo fornecido pela Unimed, tá? O CAPS Down, que vem funcionando muito bem. Nós temos o projeto Vida Saudável, que é para os obesos, né? Para que eles possam perder peso sem ter que fazer bariátrica, que virou uma moda agora fazer bariátrica, né? Então, isso faz parte do DNA da Unimed, né? E a gente tem uma tendência agora, algumas Unimedes estão fundando institutos, né? Instituto Unimed por exemplo, Lins, a Assis montou seu instituto, a FESP está montando um instituto, que é uma forma de você agregar tudo isso dentro de uma entidade que possa até receber recursos de outras empresas, não só da Unimed, tá? Talvez a gente evolua para isso ainda, aí vai depender do ano que vem, tá? Perfeito. Prado, e para o município, para Lençóis Paulista, qual a importância desses programas? Quando a gente fala em programa social, para além do universo Unimed, a gente fala em cuidar de vidas, cuidar de gente, cuidar do povo. E acredito que programas sociais que dialoguem com o esporte também dialogam com a saúde. Que dialogam com as artes também dialogam com a saúde. Dialogam com a dança também dialogam com a saúde. Porque no final das contas, como o Dr. Grilo bem pontuou, a gente tem que atuar na prevenção. Esporte é prevenção. Esporte é prevenção. Quem pratica esporte se previne de uma série de doenças, inclusive de todas as doenças relacionadas, por exemplo, com a obesidade, como bem pontuou aí o nosso médico. Então, o projeto Vida Iluminada da Unimed, ele atende pessoas que têm deficiência visual. E isso é fantástico, tanto é que a prefeitura celebra convênio com essa associação que cuida desse projeto. Então isso é importantíssimo. Muitas vezes esses projetos chegam de uma forma presente na vida da pessoa, de uma forma que a prefeitura não conseguiria chegar. E nesse ponto a gente celebra muitos convênios com muitas entidades em Lençóis Paulista. Projetos sociais, eles precisam não só dialogar com assistência, né? Eles precisam dialogar com o esporte, com as artes, com aquilo que pode movimentar o corpo, com aquilo que pode movimentar o cérebro, com aquilo que pode gerar qualidade de vida. E quando a gente gera qualidade de vida através desses projetos, com certeza a gente está melhorando a utilização do sistema de saúde, tanto particular quanto o sistema público. Acho muito importante. E parabenizo a Unimed pelos programas que desenvolve, assim como as nossas entidades e as empresas da cidade que também desenvolvem projetos que dialogam aí com o bem-estar dos grupos e com isso, com o bem-estar das pessoas. Eu sou um entusiasta do que o esporte, por exemplo, pode causar na vida das pessoas, embora não seja esportista.
as políticas públicas voltadas para o esporte, elas geram qualidade de vida e qualidade de saúde na vida das pessoas. E por isso a gente fomentou tanto escolinhas das mais variadas modalidades durante a minha gestão pública, entre outras coisas, evidentemente. Hoje você vê aí na cidade ciclismo, você vê caminhada, você vê triatlon, vê duatlon, você viu o regresso das nossas competições, participando dos jogos regionais, você viu os jogos da melhor idade em Lençóis Paulista, tudo isso é projeto, tudo isso dialoga com saúde também, é muito importante. Eu sou entusiasta desses programas e projetos sociais. Perfeito. Seguindo com o prefeito Prado, falando agora do aspecto econômico. O quão importante é a atuação da Unimed no município? Haja vista que são quase 200 empregos diretos que são gerados na cooperativa médica. É até difícil mensurar isso, Flávio. É até difícil mensurar isso, porque como a gente estava falando aqui, a Unimed vai além da cifra monetária. Embora ela gere emprego, ela gere renda, ela paga imposto, ela cuida de gente, né? Tal como a prefeitura municipal. E eu vou dar um exemplo de como transforma a vida das pessoas, né? Daí eu tenho que dar um pulinho lá no ano de 2016, 2015. 2015, quando o presidente Prado, da Silpa, e o presidente Grilo, da Unimed, conseguiram celebrar um convênio. Porque eu sempre trabalhei com comerciante, e o comerciante não conseguia acessar um bom plano de saúde ou manter um bom plano de saúde porque uma loja tinha 2 funcionários, outra tinha 3, outra tinha 4, outra tinha 5, outro tinha 1, um era só o proprietário. E sentado com o Dr. Grilo, a gente conseguiu transformar a Silpa nessa entidade que tem a sua natureza de congregar, de reunir, e hoje a gente consegue... o comerciante, o pequeno comerciante, o lojista consegue acessar plano de saúde da Unimed de forma coletiva usando a Silpa. Então, o que isso movimentou de economia? Isso movimentou economia para a Silpa, movimentou economia para a Unimed, movimentou a economia para os laboratórios, para o hospital. Então, todo esse mercado, ele gera dividendos para o município. Então, em números absolutos, eu sei que o advento da Unimed gerando 200 empregos é importantíssimo, mas ela representa muito mais que 200 empregos, nesse compasso de tudo que é fomentado através da medicina que é empregada na Unimed. Então, ela não é só uma empresa geradora de emprego, ela é muito além disso, é muito mais que geradora de impostos, ela é muito além disso. Perfeito. A gente está chegando na reta final do nosso bate-papo e agora eu pergunto para o Dr. Grilo como que ele enxerga o futuro da Unimed e o futuro da parceria Unimed e administração pública. Veja bem, nós dois estamos numa situação parecida, né? O prefeito está no ano 8, não pode ser reeleito. Eu estou no os últimos momentos do meu mandato atual. Vamos ter eleição em março. Vou pleitear junto aos cooperados que eu continue mais um mandato, tá certo? Por conta de tudo que eu acho que ainda tem que fazer, tá? Então, tudo vai depender disso. A disposição de manter parcerias, de manter o diálogo, depende de quem vai estar encabeçando, tanto o poder público municipal, quanto o Prado estiver lá, a casa está aberta, nós sabemos disso. Enquanto eu estiver também. Agora, o que vem a seguir, eu espero que quem assuma veja com bons olhos tudo o que aconteceu e mantenha isso, né? Eu espero isso, espero inclusive ser reeleito e poder dar mais aí 3 anos de contribuição para a minha Unimed, tá? Em relação à Unimed, veja bem, o grande projeto para 2024 é
vou falar, você vai ficar assustado, mas é a extinção do CMU, né? Quer dizer, nós queremos acabar com o Centro Médico Unimed. Então nós vamos deixar dividido o que é hospital e o que é pronto atendimento. Então nós vamos ter o Hospital Unimed e nós vamos ter o pronto atendimento Unimed. O projeto já está feito, precisamos reformar toda a frente ali do atual CMU. Então nós vamos ter um pronto atendimento infantil, nós vamos ter um pronto atendimento de adulto e vamos ter a entrada do hospital separados, né? Ali onde hoje a gente estaciona a ambulância vão ser consultórios. Então está tudo planejado já. Esse é o grande projeto para 2024. Então nós não vamos mais chamar de CMU, nós vamos chamar, ó, estive no Hospital Unimed, estive no pronto atendimento Unimed, e o CMU fica como coisa do passado. Esse é o meu sonho para esse ano agora. Perfeito. E isso é muito bacana de atuar na Unimed e ver também os avanços da administração pública. Todo ano a gente tem uma novidade, todo ano a gente tem um grande projeto que na Unimed eu tenho o prazer de participar, na prefeitura eu tenho o prazer de ver acontecer, que é a cidade onde eu moro, onde, né, minha família também, meus pais residem, a gente vê essa evolução constante, seja da Unimed, seja da administração pública, e isso é muito importante para todos. E Prado, eu repito a pergunta, como que o prefeito Prado vê o futuro da parceria Unimed e administração municipal? Eu acredito em conquistas consolidadas. Independente do próximo presidente da Unimed, que eu acredito que seja o mesmo Dr. Grilo, o que não vai ser é o mesmo prefeito. Haja vista que são 8 anos e entrega o bastão dia 1º de janeiro de 2025. Mas eu acredito em conquistas. Mesmo que não seja num futuro o Dr. Grilo, não seja o Prado, sejam outras figuras. Aquilo que a Unimed e a prefeitura construíram está consolidado. Se o próximo gestor da Unimed, se o próximo gestor da prefeitura não tiver o entendimento de que conquistas não podem ser extintas, não serve para ser presidente da Unimed, não serve para ser prefeito de Lençóis Paulista. Né? Eu sempre digo o seguinte, Dr. Grilo, posto de saúde aberto às 22 horas é uma conquista do povo lençoense. Se o próximo prefeito se atrever a começar a fechar o posto às 17 horas, o povo vai gritar. Se o próximo presidente da Unimed resolver rever uma ação do ex-presidente Grilo e não for de interesse do associado, o associado vai gritar. São conquistas consolidadas. Então, pode ter certeza que as parcerias elas só tendem a aumentar. Eu, infelizmente, não estarei mais com o senhor sendo presidente da Unimed, mas eu irei trabalhar na sua reeleição se o senhor de mim precisar. A gente tem que entender que o futuro ele vai acontecer, né? A hora que eu cheguei na Unimed já é passado. O futuro já está acontecendo aqui enquanto a gente conversa, né? Passado você não pode fazer mais nada com ele. O presente ele está acabando. O futuro que a gente está planejando. Lençóis Paulista nesse momento está planejando Lençóis Paulista 200 anos. A gente está programando a cidade para 35 anos no futuro, como fez Maringá, como fez Curitiba, como fizeram outros municípios. Que a gente tem que pensar para além do nosso tempo. O Dr. Grilo está aqui falando que vai disputar uma eleição, mas já tem um traçado dentro da Unimed que ele está falando aí que vai ter até atendimento infantil. Isso que é pensar no futuro. Isso que é construir para as novas gerações. Lençóis Paulista vai fazer isso. Se o próximo prefeito resolver dar um passo para trás, você pode ter certeza que eu saio da prefeitura com 46 anos. Eu sou o primeiro a dar um grito. E o povo também. E acredito que as conquistas da Unimed com o Dr. Grilo, ela é impossível retroceder. Assim como as conquistas da prefeitura municipal são impossíveis de retroceder. Porque nós, mesmo não ocupando cargos num futuro, nós ainda seremos vozes que serão ouvidas. Nós, com certeza, seremos nomes que serão consultados. Assim como eu consultei o senhor lá em 2017. Dr. Grilo, quer trabalhar comigo na prefeitura? Quer ser meu secretário de saúde? O
O senhor não teve tempo e o senhor declinou. Mas o senhor ouviu o que eu tinha para dizer. Então o senhor vai ser sempre ouvido, eu serei sempre ouvido. E se aquilo que funciona, aquilo que é vitória do povo e do associado regredir, a gente vai gritar e a gente vai se fazer presente. Eu tenho certeza disso. Perfeito. E a gente chegou no final do nosso bate-papo. E sempre a última pergunta é se algum ponto precisa ser reforçado, uma pergunta deixou de ser feita. O microfone está aberto, primeiro para o prefeito Prado e depois para o Dr. Grilo. Eu preciso mais uma vez na caminhada do agradecimento. Eu não sei quantas vezes eu estarei aqui nesse podcast. Então, como eu já começo a encerrar o meu mandato, tudo tem um tom quase que despedida. Então eu quero agradecer a oportunidade de ficar aqui mais uma vez ao lado desse grande homem, que é o Dr. Grilo, dessa grande instituição que é a Unimed, e que no final das contas, enquanto prefeito, vi na Unimed uma grande parceira, uma grande amiga do município, que, repito, tal como nossa administração cuidou de gente. Então, o encerramento mesmo é de gratidão e aproveitando aí para desejar um Feliz Natal, um próspero 2024. Eu sempre acredito no futuro. Eu sou uma pessoa que sempre vejo o melhor das coisas. Acho que as coisas podem ser melhores. Eu sempre, no meu trabalho, eu vejo o que pode de pior acontecer. O que de pior pode acontecer sem esperar pelo pior, me preparando com o pior, mas sempre desejando e lutando para que as melhores coisas possam acontecer. Então fica aí o meu registro, que Deus proteja e abençoe sempre. Muito obrigado, viu, Dr. Grilo, por ter sempre atendido o chamado, que quando um prefeito chama, não é um prefeito chamando, é o povo. Eu tenho a prerrogativa democrática de falar por 70 mil lençoenses, e é nessa voz, é com esse coro que eu digo muito obrigado ao senhor, à sua presidência, ao seu trabalho como gestor que rompeu as barreiras da Unimed para cuidar de gente, principalmente na pandemia. Eu sou muito grato. Dr. Grilo? Bom, também gostaria de agradecer, né? Eu acho que nos nossos caminhos, as coisas que a gente vai fazendo durante a vida, e vão aparecendo pessoas, e pessoas que nos marcam, pessoas que passam a fazer parte do nosso passado, do nosso presente, e se Deus quiser, do nosso futuro. O Prado é uma pessoa que realmente eu comecei a conviver com ele, fui aprendendo a gostar, fui vendo as qualidades dele, e como gestor municipal só posso bater palma. Tá? Acho que a gente tem coração bom, e por isso as coisas boas acontecem. Né? A gente não vê maldade, não vê interesse, a gente tem tolerância, né? E deixa as coisas acontecerem, caminhando sempre para o bem. Então agradeço a amizade, agradeço o convívio, da mesma forma que eu tenho um carinho muito grande pelo seu Ézio, com quem eu convivi na prefeitura. Esse carinho com você, prefeito, eu vou guardar sempre. Tá? Como amigo, nós vamos estar juntos ainda, continuaremos juntos, se Deus quiser. Tá? Então, como prefeito. E desejar a todas as pessoas, os nossos usuários, os lençoenses de um modo geral, que tenham todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de desafios, e que a gente possa vencer a maioria deles, não todos, mas pelo menos a maioria deles, e que muita tolerância, muito amor no coração, esperando que tudo caminhe da melhor forma possível e, se possível, todos de mãos dadas. Né? Eu acho que a gente tem alguns enfrentamentos que são naturais na vida, mas que o importante é a gente estar junto, buscar um objetivo. A cidade, as pessoas, a Unimed, a prefeitura, o que a gente puder fazer junto vai sair melhor. Tá? Então, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo. Perfeito. É acreditar que os bons são maioria, né? Sempre. Agradeço ao prefeito Prado pela participação, sei que a agenda é sempre muito cheia, muito obrigado, e ano que vem vamos estar juntos aí falando mais um pouco sobre Unimed, falando mais um pouco sobre a saúde do município, que é muito importante.
Agradeço. Era para eu falar mais um pouco? Mais um pouquinho, só o último agradecimento. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Que Deus proteja e abençoe sempre. Abençoar nunca é demais para ser abençoado também. Perfeito. Dr. Grilo, muito obrigado pela participação mais uma vez em nosso programa. A continuidade desse programa que as pessoas gostam, que as pessoas respeitam, assistem, mandam sempre suas críticas, sugestões. Obrigado pela oportunidade, por participar conosco. Veja bem, eu falei que a oncologia é um dos meus orgulhos, né? Mas esse Unimed e você também, tá? Isso saiu de uma conversa nossa, né? E já passamos de 40 episódios, muita gente boa, muita gente mostrando como se prevenir, como se cuidar, né? Várias pessoas interessantes mostrando sua vida. Então, parabéns, Flávio. Sucesso sempre, que a gente continue junto. Estaremos. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.